Olá pessoal, agora a gente está cada vez mais próximo da parte legal, né? Quanto mais vai chegando para o fim do curso, mais próximo de desenhar a gente vai ficando, e essa é a parte mais legal, mas a gente não pode ficar muito ansioso, porque a gente tem algumas coisas para ver ainda. Essa aula agora é para falar sobre a estação de trabalho, que é a nossa mesa, né, onde a gente faz o desenho, e para falar como que organiza ela, uma coisa bem rápida, e para falar também como que a gente faz para acertar as proporções e tirar as medidas. Então eu vou tentar ser bem breve aqui. A área de trabalho, ela pode ser que nem essa que está aparecendo aí no vídeo. Ela é uma mesa, né? Basicamente a gente tem uma luminária no lado esquerdo. No centro a gente bota bem na nossa frente o modelo, que no caso aí do exemplo é uma concha, mas pode ser um crânio, pode ser, enfim. E o desenho fica alinhado também logo abaixo do modelo. No canto direito ali tem uma área que está com lápis nesse desenho, nesse esquema de como que é a seção de trabalho. Só que aquela região ali é legal deixar mais livre, porque é onde a gente apoia o braço, né? Quem é destro. Quem é canhoto vai ter que tentar mexer na iluminação de um jeito que ela não atrapalhe o braço esquerdo, porque ele vai ficar apoiado em parte sobre a mesa. Então, sempre tenta deixar a área livre por onde o braço fica na hora de desenhar. Então, assim, o modelo vai estar bem na frente, o papel com desenho também bem na frente e a cabeça, assim, essas três coisas alinhadas é bem importante. Então, aqui tem uma concha, como é que ela seria, né? Botado bem na frente, eliminando uma coisa que a gente chama de escorço, que eu já vou explicar o que é, porque a gente bota a concha assim na nossa frente, por exemplo, se for uma concha, e a gente não coloca ela nem inclinada para um lado e nem inclinada para o outro, para a gente não desenhar, não superdimensionar ou a parte de cima da concha ou a parte de baixo. Então a gente tenta colocar ela num eixo que seja perpendicular, a gente já vai ver como é que é a nossa cabeça. Esse bicho que está aparecendo aí, não sei se todo mundo conhece, ele chama talhamar, ele é uma ave. Essa ilustração especificamente aí foi feita pelo Alexandre Viana, que é um excelente ilustrador, é ex-aluno meu, ele é um parceiro agora de trabalho. E esse desenho aí ele fez mais no estilo meio esboço, assim. Mas esse bicho é assim, é uma ave marinha que tem um bico maior, né, na parte da mandíbula e menor na parte da maxila, que é a parte de cima. E ele tem isso porque ele tem o hábito de passar a boca aberta assim na água, porque daí quando ele esbarra num peixe ele fecha a boca e come o peixe. Então ele tem essa cabeça engraçada que está aí. E eu vou usar ele como exemplo para explicar o que é escorço. O escorço ele é quando a gente tem uma coisa que tem uma medida, por exemplo, o bico dessa ave tem uma medida aí que eu estou considerando X, quando ele está visto de lado, mas conforme ele vai virando o rosto e vai virando de frente, essa medida vai diminuindo com relação ao observador. E isso é muito importante a gente representar no desenho. Os primeiros desenhos a gente vai tentar eliminar o escorço ao máximo, então por isso que a gente coloca o modelo em pé, assim, tipo, se botar um crânio, bota ele em pé certinho, sem colocar ele em ângulo. Não que seja proibido fazer em ângulo, mas para os primeiros desenhos a gente elimina o escorço, que fica mais fácil de desenhar. E tem até alguns bichos, algumas coisas na biologia que a gente representa sempre, assim, sem o escorço. Tipo um peixe sem escorço, ele visto totalmente de lado, sem colocar ele em ângulo. Porque o que a gente quer é a medida real dele, e quando a gente coloca ele em ângulo, acaba ficando uma medida que não é a medida fácil de identificar, né? Não é uma medida que dê para a gente colocar, por exemplo, num guia de campo, que vai ter vários peixes. É legal que esse guia de campo ele represente o peixe sem o escorço. Então, tendo explicado o que é o escorço, a estação de trabalho, agora eu vou falar de como que a gente tira as medidas para começar a representar o nosso modelo. Nosso modelo está lá na frente, a nossa cabeça está aqui, o papel está ali no meio. A gente vai esticar o braço e tirar a medida. É bem importante que esticar o braço, porque a gente sempre vai tirar a medida no mesmo lugar, que é um plano imaginário que tem entre a nossa cabeça e o objeto, e a gente vai tirar desse plano imaginário, que a gente chama de plano de imagem, essas medidas, porque o nosso papel é plano. Daí a gente não pode medir direto no objeto que é tridimensional. A gente sempre tira a medida nesse plano
porque a gente vai transferir de um plano para outro plano, né? Plano do papel, plano de imagem, plano de papel, plano de imagem. Certo, então é bem importante esticar o braço para tirar sempre nesse mesmo lugar, e é importante manter a régua perpendicular com a linha que sai do nosso olho, que nem está ali no desenho, então formando 90 graus. Ali nesse desenho tá mostrando como se o modelo estivesse exatamente na minha frente. Mas isso é bem difícil de fazer e até às vezes é cansativo botar um modelo muito alto, sendo que a gente vai ficar subindo e descendo a cabeça para desenhar na mesa, né? Então é legal que a gente, como vai medir em cima da mesa, a gente vai abaixar a cabeça, continuar com o braço esticado e também manter a régua a 90 graus com relação à linha que sai do olho. Então, mesmo se o modelo estiver em cima, mesmo se o modelo estiver embaixo, em qualquer lugar, essa régua tem que estar a 90 graus com a linha que sai do nosso olho. E é isso que a gente vai ver ali. Ali tem um exemplo de uma concha que está sendo medida com uma régua transparente. Eu até usei a régua transparente para ficar mais fácil na explicação aqui, mas o que ocorre é que a régua transparente, às vezes, ela dificulta a leitura. É mais fácil usar uma régua branca, uma régua, sei lá, que não seja transparente. Várias vezes eu pego réguas transparentes e colo uma fita adesiva branca para que eu consiga fazer a leitura dos números, porque eu gosto de ler os números, né? Não ficar marcando com o dedo assim. Eu gosto de ler porque eu consigo multiplicar por 2 ou dividir por 2 se eu estiver ampliando ou reduzindo o desenho. Então aqui é como que eu tiraria a medida dessa concha. Essa concha, por um acaso, a parte de cima e a parte de baixo, elas coincidem. Então eu consigo tirar essa medida já meio que diretamente. Ali no esquema eu estou puxando a régua para o lado para mostrar como que tira a medida. E aquela leitura é feita então com uma linha imaginária que tem na parte de cima da concha e uma linha que tem na parte mais extrema de baixo da concha. A distância entre essas duas linhas imaginárias é que eu considero como a altura. Daí eu pego a régua, marco essa medida no papel e faço duas linhas, e eu já vou explicar mais adiante como é que faz isso na prática mesmo. E no mesmo lugar daí, sem eu me mexer, sem eu me levantar da cadeira, sem eu mudar a posição da minha cabeça, eu vou esticar o braço de novo e deixar a régua agora na horizontal, porque eu vou tentar descobrir qual que é a largura máxima dessa concha. Então ali eu coloquei, no desenho está mostrando que eu coloquei uma seta ali onde está o zero da minha régua, que ele vai pegar no ponto mais extremo da esquerda, só que o ponto mais extremo da direita não está coincidindo com a régua horizontal. Então eu tenho que descer com a régua, mas sem movimentar ela, nesse eixo, né? Eu tenho que subir ela e descer. Eu peguei a primeira medida, vou descendo com zero lá, como se fosse uma linha na parte extrema, até chegar naquela medida ali onde está a seta, e daí eu posso até descer até o fim, que aquilo ali, essa distância ali, que vai ser a largura total. Aí se eu achar que ele está muito pequeno, eu posso multiplicar por 2, e daí eu teria que multiplicar por 2 tanto a altura quanto a largura, então eu tenho uma ampliação proporcional. Se eu multiplicar por 3, todas as medidas são multiplicadas por 3, por 4, e aí por diante. Geralmente eu não multiplico mais do que por 3, quando eu não estou usando lupa ou algum outro tipo de equipamento assim de ampliação. Então, em geral, eu uso a medida que está na régua, ou multiplico por 2, ou multiplico por 3. Agora eu vou mostrar. Então, agora vai ser super detalhado, assim, para que todo mundo entenda muito bem como é que faz esse processo. Então, eu tenho uma concha. Essa concha eu vou tirar medidas importantes, que são as medidas de altura e largura. Essas medidas, então, aqui nessa concha, a parte de altura, o ponto vermelho ali que toca na superfície, na parte mais extrema superior e na parte mais extrema inferior, eles não estão coincidindo em linha reta. Se eu puxar uma linha na vertical. E está um ângulo inclinado ali. Então, além de eu ter que descobrir a medida, eu vou ter que descobrir qual que é esse ângulo. E é mais chato no começo a gente inferir o ângulo. Então, fazer aquele esquema de andar com a régua, porque a medida que eu quero mesmo é a linha que está em cima, a linha que está embaixo e qual que é a distância entre uma linha e outra. Que aqui eu chamei dessa distância de y. E para a largura, a mesma coisa. Eu vou pegar o ponto extremo da esquerda e da direita, e ali eles não estão coincidindo, né? Um está mais em cima, outro está mais embaixo.
Então, eu traço uma linha imaginária nas bordas e, como eu não sei esse ângulo, né, entre o extremo da esquerda e da direita, esses 2 pontos vermelhos, eu tiro a medida dessas 2 linhas imaginárias e essa medida eu vou chamar, ela está no eixo X. Tendo X e Y, eu consigo já fechar um retângulo, que está ali um retângulo em volta da concha. Daí eu vou pegar mais um ponto de referência, e aqui é bem importante que a gente pegue só um ponto de referência, 2 no máximo, dependendo do objeto. Porque quando a gente tem muitos pontos de referência, o que acontece é que cada medida que a gente tira, ela tem um pequeno problema. Ela não é tão precisa assim. Então, várias medidas pequenas sendo encaixadas umas nas outras, no final costuma não fechar a conta. Porque em algum lugar a gente errou e vira um efeito dominó. Então, tendo altura e largura em um ponto de referência, já é já é bastante, já é o suficiente, é mais do que suficiente. Porque depois a gente vai trabalhar com linhas mais soltas em cima. Então, para descobrir esse ponto vermelho ali, que eu coloquei como um ponto de referência, e que foi um ponto que eu escolhi, quem estiver olhando para essa concha pode ser que entenda que outro ponto pode ser a referência, eu vou medir, por exemplo, aqui eu usei a margem da direita até o ponto para descobrir essa linha A, e eu medi a margem inferior até o ponto para descobrir essa linha B. E assim, né, com 2 medidas eu consegui encontrar exatamente onde é que está o ponto para eu poder marcar no meu papel. Então, e também esses pontos azuis aí é o ponto onde a concha ela encostaria nas medidas, nas linhas extremas, né? Se ela está mais, por exemplo, a linha de cima ela está com um ponto levemente deslocado para a esquerda, a linha de baixo ela está com um ponto mais ou menos central, a da direita está um pouco mais para baixo e a da esquerda está um pouco mais para cima. Então, marcando esses pontos assim, eu consigo ter uma ideia depois de como fazer com a mão mais solta o desenho dessa concha, que é a próxima etapa. Essa primeira etapa eu chamo, essa que acabou agora, eu chamo de linhas estruturais. São linhas que eu vou construindo usando as medidas e riscando com a mão livre para fazer essa caixa. É uma caixa e ali dentro da caixa é que eu vou colocar o objeto. E depois que eu tenho essa caixa e o ponto de referência ou linha de referência, aí eu vou começar uma coisa que eu chamo de contornos incertos, porque daí é um rabisco feito com a mão mais solta, assim, para dar um movimento para o desenho, para não ficar todo duro, assim, fazendo, medindo com régua e tal. É uma coisa mais olhando de longe, é bem legal olhar de longe as coisas e não ficar olhando de perto, tentando fazer detalhes, porque agora não tem nenhum detalhe. O detalhe ele só vai aparecer mais adiante. Então eu vou fazendo rabiscos ali. Aqui é um rabisco que ele é mais com a mão solta. Eu posso fazer vários riscos, que a gente chama de uma linha mais cabeluda mesmo, uma linha que não é bonita, mas que ela vai te dando segurança para tu acertar nas medidas e mesmo assim ter a fluidez da mão. E vai riscando até que depois que eu tenho vários riscos incertos, que são os contornos incertos, eu uso uma borracha fina para apagar as linhas que estão sobrando e que não vão ser úteis, porque enquanto eu estou indeciso eu posso riscar várias vezes. Na hora que eu vejo, essa linha é a melhor de todas, apaga as outras, mantém a linha melhor e vai reforçando ela. Eu faço isso geralmente com a lapiseira, um grafite 05 2B, e faço o contorno mais firme, daí já contando os detalhes, olhando o objeto mais de perto, contando quantas gominhos tem, quantas curvas, enfim, já botando mais detalhes. E depois de fazer isso, essas linhas eu vou começar a sombrear com achuras, que é aquela primeira parte que a gente fez, aquele primeiro exercício, que é um sombreado mais rápido, feito em zigue-zague. Então, espero que tenha dado para entender, e eu vou inclusive repetir, só que com outro modelo, para ficar bem, para vocês fixarem bem qual que é a ideia desse exercício. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.